endemoniado gadareno. Eu estava lendo ele, na hora que eu estava ali de joelho, e o Senhor falou comigo nessa passagem do endemoniado gadareno. Eu só preciso lembrar onde é que está aqui. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi, se eu não me engano, no livro de Marcos, né? Marcos 5. Isso. Esse negócio depois de pegar Covid, parece que a memória fica meio fraca. Só Deus na causa. O endemoniado gadareno. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Vamos ler toda essa passagem, tá? Até o 20, do 5 ao 20. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era brabo, né? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Ele se machucava, né, com as pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um penhasco no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram endemoniados, e viram o homem que era endemoniado, e que ele tinha legião. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que antes tinha sido endemoniado, que o deixasse estar com ele, ou que deixasse ir com ele. Ele quis ir com Jesus, né? Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Senhor meu Deus, meu Pai, grande e adorado Jesus, quero te agradecer pela tua linda, santa e gloriosa palavra que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Eu oro assim, agradecendo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fica à vontade.
Eu quero só abrir uma aspa aqui rapidinho para falar um pouco sobre o endemoniado gadareno. Porque veja bem, o homem, ele não estava consciente das coisas que fazia, porque os demônios, né, a legião tomava conta da mente dele. Então ele não tinha poder sobre o seu próprio corpo, porque os demônios é que atuavam na vida dele e no corpo dele. Tanto que a força que aqueles demônios tinham no corpo daquele homem quebrava corrente, quebrava cadeia, quebrava grilhões, quebrava tudo. Não tinha nada que segurasse, devido à força sobrenatural que esse homem tinha, devido à força satânica. Tá certo ou tá errado? Não é isso? Agora, o que me chama a atenção não é nem isso. Porque a gente sabe que um demônio, quando está na vida de uma pessoa, causa uma destruição muito grande, a gente sabe disso. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem, que poucas pessoas falam, é logo depois da libertação dele. Após a libertação dele, ele se colocou numa situação. Reconhece que Jesus tinha feito uma coisa tão boa para com ele. Reconheceu a autoridade de Jesus, reconheceu que Jesus era um homem de Deus, né? Aos nossos olhares, talvez ao primeiro olhar ele pudesse não reconhecer que Jesus era Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele, porque em muitos momentos da passagem da Bíblia você vai ver, até mesmo o cego, né? O cego fala: se Deus não for com ele, não pode fazer bem ou não pode fazer nada, né? Se Deus não for com ele. Quando o cego foi interrogado, o que eu posso dizer com isso? Esse homem, quando encontraram ele estava sentado, estava tranquilo, estava ali aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, estava bem. Quando as pessoas encontraram ele, estava vestido, não estava mais nu, estava vestido na sua perfeita consciência. Os demônios já tinham ido embora, já estava curado, já sarado espiritualmente, a qual somente uma pessoa podia fazer isso, e essa pessoa era Jesus, e mais ninguém conseguiria fazer aquilo. Você vai ver em toda a passagem bíblica sobre a questão de demônio, só vê em dois momentos. No Velho Testamento, através de Davi tocando a harpa, só. Aí você não vê mais nada que fala sobre isso. Fala sobre bruxa, fala sobre feiticeiro, né? Fala muita coisa, mas não fala sobre expulsar demônio. Isso no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, a gente vê Jesus fazer todas essas obras. E depois que Jesus foi para o reino celestial, né? Foi levado ao alto, os seus servos, os seus discípulos, expulsaram o demônio também, no nome de Jesus. E aí a gente consegue ver que aí já se tem autoridade para expulsar demônio através de quem? Do nome de Jesus. Mas antes de Jesus, só pelo menos pelo que eu estudo a Bíblia, somente Davi expulsava o demônio com um toque da harpa e os demônios saíam. Só. É só nesse momento. Especificamente no rei Saul. Tá certo ou errado? Depois disso você não vê mais falar sobre isso. Em todo o Velho Testamento não fala sobre isso. Mas eu não quero também falar sobre isso. Era só uma abre aspas, só para a gente meditar. Eu quero falar nessa passagem aqui, aonde esse homem reconhece que ele precisa de Jesus. Esse homem reconhece que ele tem que estar com Jesus. E ele faz um pedido para Jesus. Ele está com seu coração tão voltado para Jesus, que ele faz esse pedido. Olha o que ele disse. 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe. Aqui é o endemoniado, o homem que estava endemoniado, que agora já não estava mais, já estava liberto. Diz aqui, rogava-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, ele queria ir com Jesus. Isso ninguém fala. As pessoas não falam essa passagem. Só fala que o demônio entrou no porco, e aí parece que a passagem da Bíblia acaba aí. Porque todos eles só falam a mesma coisa. Não, ele era assim, era terrível. Aí Jesus mandou o demônio sair, entrou no porco, morreu os porcos, ele foi liberto. Pronto, só isso. Não foi só isso. Ele queria acompanhar Jesus, ele queria fazer parte.
Ele queria fazer parte do ministério que Jesus estava exercendo na terra. De que maneira? Acompanhando eles. Porque já tinha 12 discípulos acompanhando Jesus. E além desses 12 discípulos, você vai ver mais lá na frente, que toda uma multidão também acompanhava Jesus. E Jesus não impediu essas pessoas de acompanhar ele. Ou eu estou errado? Tem toda uma multidão que já acompanhava Jesus. Depois que Jesus fez o milagre dos pães, 5 pães, 2 peixinhos, para mais de 5.000 homens de pé, fora mulheres e crianças, e toda essa multidão, para onde Jesus ia, eles acompanhavam Jesus. Mas esse homem não pôde acompanhar Jesus. Ele não pôde. Agora, você fala, por que ele não foi, pastor? Porque o próprio Jesus deu uma missão para ele, deu um trabalho para ele, diferente de todo aquele povo que acompanhava Jesus. Porque todo aquele povo depois abandonou Jesus, quando ele disse, eu sou o pão da vida, quem não come da minha carne, bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E um monte abandonou Jesus. Então eles não tinham compromisso nenhum com Jesus. Eles acompanhavam pelas coisas que Jesus fazia, pelos milagres, pelas maravilhas, pela comida. A verdade é essa. Porque quando Jesus falou uma palavra dura, foram todo mundo embora. Por quê? Por que eles foram embora? Porque eles só estavam ali porque tinha interesse em alguma coisa. Mas esse homem não. Esse homem queria mostrar a gratidão dele seguindo a Jesus. Ah, pastor, isso está escrito na Bíblia? Está aqui, ele está pedindo, ó, Senhor, permite que eu vá contigo. Ele está pedindo aqui. Está escrito aqui, ó, versículo 18: rogava-lhe que o for endemoniado, que o deixasse estar com ele, ou que fosse com ele, ou que isse com ele. É sinônimo. Ele queria ir com Jesus. Jesus já estava entrando no barquinho para ir embora. Ele pediu, deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo. Jesus disse não, porque eu vou te dar um trabalho para tu fazer. O que eu penso, irmão? Isso não está escrito, mas é o que eu penso. Jesus está indo embora com os discípulos dele, foi expulso dali, fato, está escrito, foi expulso. Então se ele foi expulso, então não tinha como mais ele fazer mais nada ali. Não tinha mais como ele pregar o evangelho para aquele povo, não tinha como fazer mais nada. Não ia deixar o discípulo para ser apedrejado ou ser perseguido. Jesus não ia fazer isso. Então eu creio assim, no meu pensamento, pelo que eu estou entendendo do que Jesus fez, eu estou indo embora com meus discípulos, mas eu vou te dar um trabalho. Tu vai lá para a tua casa, tu vai para o meio dos teus, tu vai lá na cidade e tu vai falar o que eu fiz por ti. Tu vai falar o que Deus fez por ti. Esse é teu trabalho. Tu vai pregar para eles. Agora, de endemoniado passou a ser o quê? Pregador do evangelho. Passou a ser um missionário. Só com aquelas poucas palavras que ele disse. Tu volta, está escrito, vamos ler. Jesus, porém, não permitiu e disse, vai para a tua casa, para os teus, para a tua família. Anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20, olha o que o homem fez. O que era endemoniado, o que antes tinha sido endemoniado, olha o que ele fez. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Aqui já não era a família dele, já está falando da cidade. Olha que coisa interessante. Já não é mais no meio da casa dele, da família dele, já é na cidade, Decápolis. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Fez dele um pregador. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que a gente faz. Muitas pessoas não entendem que a igreja evangélica, principalmente pentecostal, o trabalho dela é isso aqui que Jesus falou. Você leva o evangelho, a pessoa recebe o evangelho, é liberto, é transformado, é limpo, é curado, é sarado e depois é preparado para continuar o trabalho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas não entendem isso. Amém? Já vou voltar a oportunidade para a Denise, ela está dando oportunidade. Amém? Ela está dirigindo. Mas é uma passagem que poucas pessoas falam e ela tem uma profundidade muito grande. Porque eu já ouvi, o homem de Deus sabe, como é que esse fulano é crente, como é que esse cara tem, pode ser apóstolo, pode ser isso, pode ser aquilo, se Jesus só disse para ele, vai e faz isso.
Eu não vi Jesus colocar óleo na cabeça dele. Eu não vi Jesus fazer toda uma comitiva, toda uma preparação para a partir de hoje tu tá levantado, a partir de hoje agora tu vai ser homem. Eu não vejo nada disso. Isso não está na Bíblia. Bastou a palavra do Senhor, vai e anuncia o que Deus fez por ti. As pessoas não entendem, por isso que eles não entendem a igreja evangélica. É por isso que a igreja evangélica cresce. Amém? Amém? Passagem bonita.